sintonia 87.9 da FM Cultura. Você está no programa Revista em Foco com o seu comunicador Erlito Freire, entrevistando hoje o secretário de Educação do município e também pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, o advogado Elmano de Freitas. Elmano de Freitas, quais as suas propostas para Fortaleza, começando pela área da educação? Erlito, a educação em Fortaleza, eu vou listar assim 3 grandes desafios que nós temos: valorização do professor, tempo de planejamento e formação desse professor para qualificação do profissional da educação, inovação tecnológica, porque nós precisamos agora com o notebook do professor também começar a fazer isso para os alunos. São 3 grandes desafios que nós temos. Nós precisamos fazer isso para termos professores mais qualificados, estimulados e com condição tecnológica da gente fazer uma sala de aula mais interativa, uma aula mais interessante para os nossos alunos. Acho que isso é importante. Na educação, digamos assim, fundamental. E há um grande desafio na educação infantil, que é nós aumentarmos o número de creches na cidade de Fortaleza. Essa demanda é muito grande e nós precisamos avançar ainda mais com uma meta realizável, possível, mas precisamos fazer, porque há uma demanda de pelo menos 80 mil crianças que precisamos fazer de creche na cidade de Fortaleza. Elmano, as suas propostas para a área da saúde? Nós vamos agora em junho entregar o Hospital da Mulher e funcionando. Mas no meu entendimento, primeiro, a saúde pública de Fortaleza é o nosso principal desafio no país, da presidente Dilma, é o maior desafio do Estado e é o maior desafio da Prefeitura. Nós precisamos rediscutir o financiamento da saúde com 2 focos principais. Nós precisamos em Fortaleza de pelo menos 50 postos de saúde para ter a relação postos com o número de habitantes que Fortaleza tem. E nós precisamos de mais médicos, que é um problema da formação de médicos no Brasil, que é muito baixa diante da necessidade. E nós precisamos, portanto, mais postos de saúde, mais médicos nos nossos postos e uma estrutura de laboratórios para que os exames que os médicos solicitam dos seus pacientes possam ser realizados com maior celeridade e, portanto, ter mais o que nós chamamos na saúde, mais resolutividade, que a pessoa vá ao posto, seja diagnosticado e a situação dele resolvida. Acho que esses são mais postos, mais médicos e maior capacidade de exames para nós termos de fato resolução das questões que se apresentam nos nossos postos. Sobre as filas nos postos de saúde, vocês têm um posto de saúde que inclusive é exemplo, é um posto que fica no bairro do Genibaú, onde tem como coordenadora desse posto Dona Osória Moura. Ela esteve aqui no nosso programa e colocou que ela conseguiu, onde tem uma população enorme no bairro de Genibaú, ela conseguiu uma forma no qual lá não tem filas para marcação no posto de saúde. Por que esse exemplo geralmente não é levado aos outros postos? Então fica aqui a indicação, do secretário para que possa verificar esse posto lá no Genibaú, qual o sistema que foi feito no posto, que ela disse que lá não tem fila. Eu acredito que se nós não resolvermos a situação de mais médicos nos nossos postos e não tivermos mais postos de saúde, nós não conseguiremos de fato terminar todas as filas. O caso de Genibaú é uma situação de uma determinada demanda para aquele posto, mas nós temos áreas da cidade que o posto é muito longe da família e há situações que você está sofrendo com dor, que você não tem como esperar, você precisa de agilidade. E é exatamente essa falta do posto e desse médico que a pessoa sabe que chegando vai ter, é que faz as pessoas irem direto para o hospital. Porque o cidadão comum, e é correto isso, o raciocínio dele, ele vai ao local onde ele imagina que o problema do seu irmão, do seu filho, da sua mãe, vai ser resolvido. Ninguém vê seu filho chorando de dor
e vai procurar um canto que ele acha que a situação não vai ser resolvida. Então, eu tenho clareza que nós vamos ter uma melhora com o Hospital da Mulher, nós vamos ter uma melhora com as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, que o governo do estado está abrindo a primeira agora na Palpina, tem mais duas para fazer funcionar, já estão construídas, mas mesmo assim nós precisaremos alcançar, enquanto governo federal, estadual e municipal, a meta de termos em Fortaleza algo em torno de 140 postos de saúde. Hoje nós temos 92. Então esta rede de 92 postos, ela não é suficiente para atender a demanda de uma população de 2,5 milhões de habitantes, mais a população da região metropolitana e municípios vizinhos, que chegam quase a 5 milhões de pessoas. Não há como 92 postos atender 3, 4, 5 milhões de pessoas. Elmano de Freitas, suas propostas para o nosso meio ambiente. Meio ambiente, por incrível que pareça, o primeiro elemento central está na minha área, que é da educação. Porque nós precisamos ter uma mudança de cultura, de não colocar lixo na rua, porque isso vai entupir bueiros, isso cria problema ambiental, isso depois cria problema para dengue, e nós, portanto, vamos ter uma situação de aumento de dengue na cidade. Meio ambiente tem a ver com nós sermos capazes de termos uma campanha de arborização da cidade de Fortaleza. A prefeita Luiziane Lins iniciou um processo muito importante de recuperação de nossas lagoas. Quem conhece a Lagoa do Poranga do Sul, Lagoa da Parangaba, sabe da mudança que houve. Quando a gente vai no Riacho Maceió, quando a gente vai na Lagoa do Urubu, quando a gente vai nessas áreas que eram áreas de risco, que populações estavam morando na beira dessas lagoas, ou a especulação imobiliária estava aterrando essas lagoas, nós fizemos o processo inverso de recuperar. Nós fizemos ainda um plano de manejo da Sabiaguaba, que é uma área preservada, que é muito importante para o município de Fortaleza. Da mesma maneira, a preservação do Parque do Cocó. Então, nós temos ainda poluição visual, que nós fizemos uma ação muito grande para poder nós ter uma cidade limpa, temos que avançar ainda. A poluição sonora, que é um problema da nossa cidade, que é um problema também de cultura, porque nós temos que ter uma cultura de tolerância e de respeito ao outro. Eu não posso querer ouvir um som à 1 da madrugada, na maior altura do mundo, incomodando as pessoas que trabalham, estão cansadas e querem dormir e precisam descansar. Então nós temos que fazer também uma alteração de cultura. Então, e o governo fazendo sua parte de fiscalização. É por isso que nós contratamos 200 fiscais que vão ser distribuídos na cidade de Fortaleza, já estão atuando, mas nós precisamos ter mais fiscais para controle urbano, para o meio ambiente e para as diversas áreas, como, por exemplo, a área de fiscalização dos nossos hotéis e restaurantes na parte da alimentação. Mas no meio ambiente eu imagino que recuperação das nossas lagoas, a arborização, o Sabiaguaba, Parque do Cocó, Parque Raquel de Queiroz, são momentos e espaços que temos que fazer junto com a mudança de cultura que a nossa população tem que passar. Elmano de Freitas, uma das áreas mais estranguladas de Fortaleza chama-se transporte. Nas suas propostas, o que você tem para o transporte de Fortaleza? Primeiro, é muito importante fazer um diagnóstico correto. Fortaleza, nós alcançamos o patamar de termos a passagem mais barata do Brasil de sistema integrado. A segunda passagem mais barata depois de Fortaleza custa R$ 2,25. Fortaleza vai conseguindo manter a R$ 2,00, com tarifa social, com a meia estudantil completamente livre e elite. Uma coisa muito importante: 12 mil pessoas com deficiência hoje em Fortaleza andam gratuitamente com um acompanhante, se preciso for. Isso custeado pela Prefeitura de Fortaleza. Isso é quase R$ 500 mil por mês. Nós, porém, precisamos reconhecer: o transporte público de Fortaleza, o ônibus, saiu de 5 anos na média para 4, mas no horário que as pessoas estão indo para o trabalho. E quando elas vão do trabalho para casa, esse ônibus está lotado
e ele tem uma fila no terminal de ônibus, e esse ônibus anda numa média de 12 km por hora. Então nós precisamos estabelecer em Fortaleza, vamos iniciar ainda no governo da prefeita Luiziane Lins, mas o próximo governo tem que avançar ainda mais com corredores exclusivos de ônibus. Por quê? Porque um ônibus transporta 60, 70 pessoas e um carro transporta uma ou duas na média. Então o ônibus tem que ter prioridade, porque 1 milhão de pessoas pegam esses ônibus. Nós temos que isso ter muito claro. Da mesma maneira, Fortaleza, nós vamos ter que ainda mais investir em ciclovia. Tem trabalhadores que vão trabalhar de bicicleta, tem pessoas que fazem lazer andando de bicicleta, e nós temos, portanto, que nós já vamos, prefeita Luiziane já deixa Fortaleza com quase 100 quilômetros de ciclovia, mas nós precisamos integrar essa ciclovia e fazer ainda mais, porque isso vai também desafogando a quantidade de carros. E como eu sei que você tem uma audiência muito grande em Maracanã e Calcaia, tem um assunto que é muito importante. Nós precisamos integrar o transporte público de ônibus de Fortaleza com o transporte do ônibus que vem de Calcaia para Fortaleza e de Maracanaú para Fortaleza, para ter uma situação em que o ônibus que vem de Maracanaú pare no terminal, a pessoa desce e pegue outro ônibus. Esse ônibus não precisa vir até o centro, tendo mais ônibus no trânsito. Então nós precisamos integrar toda a região metropolitana e nós precisamos integrar os nossos ônibus com o metrô, que vai iniciar a funcionar daqui a pouco. Portanto, eu acho que isso é o que é de mais importante para a gente melhorar o transporte público de Fortaleza, que é o mais utilizado e o que mais garante mobilidade para os fortalezenses.